Anteriormente, em Antes do Vazio de Estrelas... Vamos estocar a nossa comida, porque o vilarejo passará fome. Nossas plantações serão destruídas. Não é a primeira vez que a gente vê isso. Daqui a algum tempo a gente já começaria os preparos para o festival de verão, mas seria completamente entendível, né, senhor, caso não tenhamos esse festival neste ano. É provável que não tenhamos o festival mesmo, viu, mestre? E eu queria fazer um pedido pro senhor, mestre. Eu preciso que o senhor me arrume uma peruca. Eu pensei o seguinte, estrategicamente, eu acho que é melhor deixar o bastardo em Torre Alegre. Por enquanto, ficou decidido que Ailith, Ismay e Edmund representariam os Barteld no casamento e torneio dos Bracken. Com eles também iria Rohan Clay e mais 20 soldados. E outros 20 soldados partiriam para Porto Real. Não era certeza, mas Corbin provavelmente estaria entre eles. Lord Davin pediu para que feche o castelo. Não sei se sair agora seria prudente. Pode deixar que depois eu me entendo com meu primo. Só que na hora de retirar o besteiro, eu dou uma boa afrouxada de uma forma discreta que não pareça que foi de propósito na corda que está segurando a perna dele. De uma forma que ele consiga escapar em algum momento, assim. Aí eu pego a cabeça dele com as minhas próprias mãos e enfio embaixo da água até o corpo parar de se mexer. E deixo a correnteza do riacho levar. Você teve uma ideia, aí você resolveu fazer a porra de um julgamento com sei lá que caralho de autoridade. Pô, vocês querem me fuder? Vocês dois querem me fuder, é isso? Antes tivemos uma conversa falsa dizendo que íamos para o sul, para Porto Real, levar nosso prisioneiro. A minha ideia é que ele, fugindo, leve essa informação para sei lá quem seja. É isso, esse foi o plano. Eu me voluntario a ir pro sul. Que bom, pode escolher 10 homens e partir. E Sir Corbin, a coisa é bem simples pro senhor. A próxima vez que eu der uma ordem, a ordem tá dada. Compreendi. Dispensado. Parágrafo 7º. Um jogo de muitas peças. Depois daquela despedida tensa, Fendrel acelerou os procedimentos para a viagem e partiu para Porto Real. E Corbin, de fato, foi junto, mas separado. A ideia foi a seguinte. Em relação ao Sr. Corbin, tem alguma posição para ele em algum plano? Ele vai para o sul também? Não? Ele vai para outro lugar? Né? Não. Ele vai fazer parte de uma terceira companhia. Pressupondo que o plano do Sir Fendrel dê certo, eles vão ser atacados. Então logo o Sir Corbin vai estar a uma certa distância para surpreender os atacantes. E a seguir uns trechos da linha de pensamento do Corbin e da motivação do Fendrel. Faz parte de um daqueles momentos em off. São falas que podem ser interessantes considerar daqui para frente. Na cabeça do Corbin a gente pode ser massacrado, né? Porque, na pegada que os caras estão pra capturar esse prisioneiro, a gente indo em poucos homens ali, é uma dispersão. Ok, mas será que a nossa vida vale a dispersão? Mas o meu personagem tá pensando que isso pode levar a casa dele pra um outro patamar, mesmo que ele morra, tá ligado? Se eles conseguirem, beleza. Esse presente pro rei e tal. Mas a ideia é que a gente esteja preparado para receber esse ataque, caso ele aconteça. É por isso que eu falei, para mandar em 2 caravanas pro sul. Beleza. O Sr. Corbin, ele tá totalmente contrariado, mas está indo, né? Tem que seguir ordens. Enquanto que no castelo... E a hora que saírem as 2 comitivas, o castelo volta pro mesmo padrão de Defcon 1. E sobre a peruca, o mestre conseguiu não só uma peruca, mas 2 para você, entendeu? Porra, ótimo. Então, meu plano é disfarçar o Aaron de mulher, velho. Caraca. Difícil, hein, mano? Não. No máximo um travecão, né, mano? Não é não. É só meter um cabelo e um vestido. Olha, só para você entender a nossa perplexidade com o plano do Diego, a representação visual do Aaron Waters lá no Roll20, a nossa plataforma de jogo, é o ator Jamie Foxx no filme Robin Hood.
Porra, mas o cara, ele, assim, ele... Porra, mano, é o Jamie Foxx, mano. Aí, É o Jamie Foxx de peruca, mano. Você tá louco, cara. Não, tudo bem, vamos lá. É a Vera das Ilhas Verão, vai ser o nome dela. Pode ser a Vera das Ilhas do Verão, Se fosse o seu personagem, Diego, de peruca e saia, até rolava, velho. Ó, olha bem o Lord Daven aí, ó. Todo meninão, rostinho fino. James Fox não dá, cara. Lógico que dá. Nós raspa a barba dele, mete a peruca, um vestido, já era, mano. Que coisa linda, cara. Já é. Não é pra ser bonito. É só pra aparentemente não ser um homem. E a justificativa que, bom, até que é uma boa justificativa, foi a seguinte. A verdade é que num ataque rápido, numa situação assim, qualquer distração, qualquer sinal de dúvida, já fode o plano dos caras. Show. Não precisa ser perfeito. Só dos caras olhar e falar, cadê o cara? Cadê o careca? Pô, nós estamos procurando um careca. De repente, cadê o careca? Faz o seu sentido, né? Mas... Este parágrafo será um pouco diferente dos anteriores em termos de estrutura de turnos. Ele acompanhará o que aconteceu no castelo, tudo pelo ponto de vista do Daven. E os 2 próximos parágrafos mostrarão o que houve com Corbin e Fendrel, nesse mesmo tempo cronológico, na ida para Porto Real. Não que nos dias de jogo eu tenha narrado apenas para o Diego e depois só para o Guilherme e o Ricardo. Não. Estávamos todos presentes sempre. Mas aqui, resolvi aproveitar a separação geográfica dos personagens para experimentar essa separação na estrutura narrativa. Talvez tenha dado certo. Então, depois da partida de Fendrel e Corbin para Porto Real e da partida de metade dos personagens não jogadores da Casa Bartelde para os Bracken, Davan passou o restante do dia analisando o próprio castelo e falando com soldados e serviçais. À noite, eles fizeram um cerimonial em honra aos mortos. Piras fúnebres foram erigidas e soldados, camponeses, ex-criminosos e um membro da Patrulha da Noite fizeram suas passagens por meio do fogo. E enquanto as chamas ardiam, Mestre Fortune, nortenho por nascimento, olhava fixamente para a pira onde o corpo de George estava. Ele atendera o patrulheiro após o ataque e tudo o que George tinha era um ferimento na perna. Estava vivo. E agora, não mais. Apunhalado no peito por alguém. Ali, parado diante do fogo, era como se o mestre estivesse se livrando de qualquer verdade sobre a morte do patrulheiro. E se mais alguém sabia o que aconteceu de fato, ou mesmo testemunhou a cena na noite anterior nos portões, bem, esse alguém guardou a informação para si. Aquele foi o dia 1 após o ataque. No dia 2, foi a vez de Davan ouvir. Ele abriu seu salão para uma audiência com algumas pessoas do povoado, no estilo Bran Stark, na segunda temporada. Mestre Fortune, pode começar a chamá-los. Pode entrar, pessoal. Que chique aqui, hein? Bonito. O madeiramento é do bom. Cadê o senhor? Olha a luz. Se aproxime o primeiro, por favor. Meu lord, esse é Rames, carpinteiro e mercador do povoado. Pois não, Sr. Rames? Bom dia, meu lord. Bom dia, mestre. Desculpe não aparecer em melhores condições. Digo, melhor vestido. Sua roupa parece bem adequada para nossos salões. Perdi muito da minha mercadoria, senhor. Gostaria de pedir, se possível, uma isenção de impostos desse mês. Assim consigo me recuperar. No mês que vem, lhe restituo o soldo de acordo com sua generosidade. Lhe concederei a isenção. Em 60 dias, pode pagar a sua dívida? Muito obrigado, senhor. O agricultor Godry. Ele tem atualizações sobre as plantações. Meu senhor, perdemos muito com a tempestade. O dano na lavoura foi foda. Não vamos conseguir uma colheita boa o bastante para manter todos os nossos lotes de escambo. É o diacho de um Targaryen essa situação. Que droga. Prossiga. Temos 2 escolhas à frente.
Ou fazemos negócio só com alguns, ou diminuímos a quantidade dos nossos lotes e tentamos reter todos. E se fizermos isso, de tentar vender o que temos para todos, talvez teremos de baixar os preços. É uma porra isso tudo. É como um filho da puta de um Targaryen. Malditos sejam todos os deuses. O que acha, Barteld? Senhor Godry, peço que o senhor aguarde. O senhor logo terá minha resposta. Ao final da sessão, conversarei pessoalmente com o senhor. Esse é Devin, um jovem do povoado Posso que... me apresentar por conta própria? Tudo bem. Vamos lá. Eu sou o Devin, sou filho de Dennis, que foi filho de Duncan. Já ouviu falar deles, Lord Barton? Ouvi. De Duncan, eu ouvi. Que seja. Estou aqui para relatar o meu ato de bravura na noite do ataque. Defendi pessoas em meio ao ataque inimigo e distraí eles para que Sir Corbin desse a volta e os derrotasse, estripando todos. O plano não deu certo. Mas o meu papel eu fiz. Muito obrigado pela sua coragem. Pois bem, gostaria de ter o título de cavaleiro como prêmio pela minha bravura e ousadia. Em uma cerimônia com todos presentes, com outros lords da região também. Seria bom se o próprio rei estivesse presente. Mas tudo bem se ele não conseguir comparecer, eu entendo. Olha... E também aceito a mão de sua prima, Lady Ismay, em casamento. Esse é o meu pleito, Lord Burton. Meu Deus. Essa é Anne, meu lord. Ela é parente da família que teve a casa incendiada. Ela estava na casa de uma amiga quando aquilo aconteceu. E, enfim. Bom dia, meu lord. Bom dia, senhorita. Eu vi o que o senhor seu primo fez. Uma execução. Aquilo muito me agradou, embora eu estivesse fraca demais para agradecê-lo pessoalmente dias atrás. Então agradeço ao senhor, Lorde da Casa Barteld. Obrigada. E eu peço que quando acharem aquele que escapou, eu peço que quando o trouxerem de volta, o tragam vivo e saudável. Com a sua permissão, quero estripá-lo eu mesma. Essa é uma questão que posso estudar para você. Meu pai morreu naquele incêndio. Eu gostaria de conseguir lembrar coisas bonitas sobre ele. Mas agora, eu só consigo lembrar uma coisa que ele sempre falava. E o que ele sempre falava? Neste mundo, a gente sonha com justiça. Mas devemos nos contentar em conseguir vingança. A vingança às vezes é perigosa, sabe? Mas em todos os casos... Rose, por favor, se aproxime. Leve a senhorita Anne. E como agora ela está sozinha, sem parentes, dê um emprego para ela aqui no castelo. Veja a que função estamos precisando e empregue essa jovem. Mais pedidos e observações vieram das pessoas do povoado e, ao fim, o assunto chegou no tal Festival de Verão. Esse festival é uma manifestação cultural daquela região, uma tradição comum em muitos povos associados ao campo. Quando e se de fato o festival acontecer, eu comento um pouco sobre as suas origens. Mas dá para adiantar que hoje o festival é basicamente voltado para o comércio de artesanato, culinária e apresentações artísticas. Apresentações essas que podem incluir um cronista e a sua trupe, por exemplo. E embora o festival de verão seja importante para o povoado, baixar a guarda não era uma opção. Após o ataque que sofreram, eles queriam ter certeza de que estavam seguros. Deiva respondeu da melhor forma possível, garantindo planos para a segurança das terras e dizendo que o rei logo estaria a par da situação. A princípio, o Lorde considerou não realizar o festival, mas agora, diante das pessoas, achou bom encerrar aquela audiência com algo positivo. Calma, muita calma, muita calma. Tenho uma última palavra antes de sair. Senhor Godry, pegue a nossa reserva e não venda para nenhum dos dois. Vamos precisar dela para nosso festival de verão.
e o que sobrar, aí você vende para quem paga mais. Então fiquem calmos. Teremos o nosso grande festival. Os próximos 4 dias passaram depressa. Deivan inspecionou as plantações com Godre, verificou as construções com Rames, orientou na patrulha das terras e encaminhou para treinamento um punhado de adolescentes do povoado que gostariam de ser soldados. Os céus fecharam, os céus abriram. Os céus ficaram agitados. E em um castelo aparentemente esvaziado, Deivan sentiu a entropia do tempo. Era como se as horas não se sustentassem em nada e simplesmente escorregassem através dos dedos da percepção. A vida no povoado e a vida no castelo pareciam entregues à normalidade. Aquilo parecia até mesmo paz, mas era uma paz incômoda. Pois, por mais jovem que fosse, Deivan sabia em seus ossos que a paz incômoda é o tempo em que os homens planejam a guerra. Seu primo, a essa altura, já deveria estar em Porto Real. Sua esposa e companhia daqui a pouco chegariam nos Bracken. Ao menos era o que ele esperava. Nenhum corvo viera até a sua torre com uma mensagem. As coisas poderiam ter ido bem para ambas as comitivas, ou não. Então imagine Deivan com um ganho gradual de olheiras na passagem daqueles dias. Era complicado descansar em meio a uma espera, em meio a uma paz incômoda. E no 7º dia após o ataque, um mensageiro se aproximou do castelo. Ele carregava a heráldica da Casa Baratheon, a heráldica do rei Robert. Ele entregou uma carta selada para os soldados nos portões e anunciou: "O Lord Stannis Baratheon está na região. Ele está na casa vizinha aqui e ele deseja muito passar por essas terras ao amanhecer." Diga a Lord Stannis que o café da manhã está servido para ele. Beleza, ele acena ali simplesmente e sai, né? Então o soldado entrega ali um papel que é basicamente essa formalidade, escrito ali rusticamente, né? O Lord Stannis, ele, a mando do rei e a serviço da Casa Baratheon, ele está visitando os vassalos, né? Stannis Baratheon é o irmão mais novo do rei Robert. E mais estranho do que receber uma visita dele é receber uma visita dele no atual momento. Há um torneio, um grande torneio sendo organizado por uma das mais antigas casas de Westeros. E, no entanto, Stannis está visitando castelos. Bom, verdade seja dita, Stannis não é exatamente um cara bom de festas, o que talvez justifique o seu desinteresse pelo torneio. Trata-se de um sujeito rígido, legalista, com potencial para guardar rancores, mas ainda assim extremamente leal e honesto. Se ele está nas terras da coroa e não a caminho dos Bracken, deve haver uma boa razão. Então, na manhã do dia seguinte, não é uma comitiva muito grande, você consegue ver claramente Stannis à frente, né? Muito destacado, né? Seguido por alguns outros homens com o estandarte Baratheon, mas você também vê alguns outros estandartes juntos, né? 1 ou 2 assim. Bom, eles chegam então até o castelo. Não, eu saio no pátio para receber Stannis. Pô. Ele faz ali uma saudação: Lord Bartelde, agradeço a hospitalidade, não irei ficar muito. Lord Stannis, a que devo tal honra? Eu gostaria de ver um pouco mais das suas terras, assim como eu fiz com os Catelyn aqui ao lado. Você teve muitas avarias nas suas terras por causa da chuva de alguns dias atrás, mas eu vejo que já se reergueram. Nós tentamos trabalhar rápido, Lord Stannis. Precisamos das terras, precisamos delas produtivas. Afinal, esses homens aqui é que mantêm as famílias de pé. O senhor já fez o de jejum? Aceita uma cerveja preta? Um pão frito na gordura do toicinho? O de jejum pode esperar. Por favor, Lorde, nos mostre o seu castelo. Claro, Lord Stannis. Vamos lá. Você faz um tour com ele. Então ele vê as suas fortificações, o que você tem de defesa, passa um olho nos seus homens, no equipamento dos seus homens.
Eu falo, Lord Stannis, não pretendo ser um quartel-general, mas também não pretendo ser um salão de festa. Eu soube que vocês foram atacados algumas noites atrás. O senhor achou esses criminosos? Nós sofremos ataques sim, achamos, e eles já foram punidos. Era uma quantidade boa até de homens, viu? Uma quantidade razoável. Mas, como o Lorde pode ver, mantemos nossas terras, nossos castelos, nossa integridade, nossa vida e nossas produções. É como eu disse para o Lorde, não quero ser um quartel-general, mas não quero que achem que eu sou um salão de festa. Acho que agora podemos tomar sim o de jejum. O senhor deve conhecer, aí nessa assim, numa saída ali de um pátio até ir ao salão, né, de fato. Você vê ali a comitiva dele, né, um grupo pequeno mesmo. E aí ele aponta ali, né, o senhor deve conhecer os seus vizinhos, Lord Terence Catherine. Ele está acompanhando a gente nessa comitiva, eu vim de lá ontem. Eu conheço o Hit. Conhece o Lord Terence Catherine e o filho dele também está junto, um dos filhos dele, o próprio Stannis fala, e o filho dele, William. Terence Catherine é um homem de meia idade que já viveu o seu auge como guerreiro, sendo hoje um lorde devagar. Seus olhos, quase sempre semicerrados, podem significar alguma perspicácia e desconfiança constante ou apenas miopia. Além disso, vale dizer que a sociedade em que Terence vive o deixa bem à vontade para ser preconceituoso e ignorante de várias maneiras. Já William, herdeiro de Terence, é um adolescente de 15 anos sem grandes destaques ainda em sua aparência juvenil. Se porta como um cavaleiro nato. Os Catherine ficam nas terras a leste dos Barteld, e o principal ponto em comum entre as casas é que ambas possuem uma boa relação com o rei Robert. Eles querem participar do torneio nos Bracken. Eu estou a caminho de lá também, mas não tenho pressa de chegar. O senhor irá participar do torneio? Creio que não. Assim como o senhor ficou sabendo, nós fomos atacados. Nós estamos bem, mas nem tudo está reconstruído. E eu preciso ficar aqui para reconstruir. Um torneio, sinto em dizer, mas o que seria um torneio perto da reconstrução? Responsabilidades. Exatamente. Então vocês entram ali para tomar esse de jejum. E aí, em algum momento do de jejum, o herdeiro da casa Catherine, aí, o William, ele fala, Lord Barteld, há alguns dias um corvo andarilho passou por nossas terras e um amigo nosso, um camponês, um jovem camponês, ele se voluntariou para servir na patrulha. Ele foi com esse corvo. Você viu esse grupo? Eu vou virar e falar, olha, jovem William, infelizmente o corvo andarilho e, se não me engano, eram 6 ou 7 pessoas que estavam indo vestir o preto, acabaram morrendo no ataque que nós sofremos logo após a tempestade, sabe? E eu falo com esse pesar, com pesar na voz. Eles foram recebidos por nós aqui em Torre Alegre e, infelizmente, faleceram nesse ataque. Eu prezo muito o serviço da patrulha e foi muito infeliz essa situação, de fato. Poxa, ele era um jovem sonhador. Lamento que seus sonhos acabaram naquela noite. Lord Terence não pareceu atordoado com essa notícia. Ele fala, o que eu escuto falar da patrulha é que eles são compostos majoritariamente por bandidos da pior estirpe. Esse corvo andarilho mesmo. Até aparentava ser alguém com uma certa educação, uma certa procedência, mas andava com uns tipos que não consigo crer que seriam soldados algum dia. Guardiões, protetores dos reinos e tudo mais o que dizem sobre nossos honrosos protetores da muralha. Mas eles são a nossa primeira linha de defesa, né? Contra os selvagens. Assim ouço falar, não sou um frequentador do norte, mas creio que eles têm sua função, já que são apoiados pelo rei e foram apoiados pelos outros reis também. Mesmo Targaryens apoiavam eles, agora nosso grande rei Robert apoia eles. Eu acho que eles têm uma função até de relevância para o reino, mesmo sendo compostas por
párias hoje em dia, em sua grande maioria. Sabe, por falar nisso, nós ouvimos que o seu primo, aliás, uma pena que ele não esteja aqui hoje, nós ouvimos que ele andou executando esse tipo de pessoa, não é mesmo? Pegou um dos homens que atacou esse castelo e fez uma execução ali no povoado. Há alguns anos havia um grupo de bandoleiros por essas terras, não é? Olha, é difícil dizer se o ataque que nós sofremos foi desse grupo de bandoleiros. Até porque sobraram poucos sobreviventes e eles nada falaram. E assim como na terra do Senhor, abaixo do rei nós somos a lei aqui. E aqui não permitimos esse tipo de situação, sabe? Temos que dar o exemplo em nossas terras para não encorajar futuros bandoleiros. Ah, mas eu acho isso de muito bom tom. Sabe, esse antigo grupo, Serpentes, como eram chamados, esse grupo era liderado por uma mulher. Você consegue acreditar nisso? Por uma mulher, Lord Terence? Sim, uma mulher. E uma mulher bandida ainda por cima. Nesse momento aqui, William pareceu engasgar com um pão que tentava engolir, já sem nenhum apetite. E tem mais. Ao sul daqui, ao sul da Estrada do Ouro, um septo foi incendiado. Falava disso ontem mesmo para o Lord Stannis. Esses criminosos entraram lá, roubaram tudo o que puderam e ainda incendiaram o local sagrado. Não respeitam nem o Sete. É um absurdo. Sim, é um absurdo, Lord Barteld. Esse tipo de gente não merece perdão. A muralha é muito pouco para eles. E com todo respeito ao Lord Stannis, mas esse sistema está completamente falido. Esses bandidos precisam ser executados e servir como exemplo àqueles que pretendem se aventurar numa vida criminosa. Patrulha da Noite. Eu já ouvi muita história sobre a Patrulha da Noite. Sobre como a vida lá é ruim, o frio extremo e tudo mais. Mas no meu modo de ver, eles estão comendo e vivendo às nossas custas. O que o seu primo fez deveria ser feito com muito mais frequência. Não podemos admitir que esse tipo de gente continue viva. Quem sabe dessa forma, com algum tempo, teremos uma Patrulha da Noite digna do título de Guardiões. Stannis responde alguma coisa? Stannis apenas faz que sim com a cabeça, mas ele não opina. Eu queria fazer um teste contra você aqui, Diego. Opa, vamos lá. Seria uma intriga, mas seria uma intriga simples. Seria uma intriga comum apenas se você tiver alguma jogada pra cima dele, né? Mas a jogada dele pra cima de você com esse discurso é que ele quer incitar você a esse mesmo pensamento, entendeu? Essa mesma ação caso você trombe com um bandoleiro, né? Então seria um teste de persuasão que ele vai jogar na especialidade de incitar. Se você não tiver nada específico que você quer dele... É uma boa, tem sim uma coisa que eu quero dele. O que é intriga? Pense em personagens como Mindinho, Varys, Olenna, Cersei, Tywin e Lannister. Esse pessoal não resolve problemas com espadas e machados. Eles resolvem com intrigas. O sistema de Guerra dos Tronos RPG emula esse tipo de combate social, que pode ser usado para convencer, enganar, barganhar, seduzir, etc. Veja, um combate funciona com personagens rolando testes de luta ou pontaria, aplicando dano à saúde do oponente conforme o sucesso das rolagens. Agora, na intriga, as habilidades usadas são persuasão ou enganação, e o dano é aplicado a um atributo chamado compostura. Quando o personagem perde toda a compostura, significa que ele foi incitado, provocado, convencido, enganado e por aí vai. Intrigas simples são testes rápidos, quando apenas quem faz o teste tem um objetivo em mente. E intrigas comuns são de fato esses combates, com ambos os lados da intriga querendo alguma coisa. Daqui para frente, considere cada fala como uma rolagem de intriga entre Davan e Terence. A gente joga então a iniciativa. Tá porra. Leu a mente do cara. Eu viro pro Lorde, eu falo... Eu concordo com o senhor que devemos ser duro com esses bandoleiros e esses ladrões. E a gente poderia se ajudar mutuamente. Como sofri um ataque recentemente, não estou no auge dos meus homens. Já começamos o treinamento de mais garotos. Mas se o senhor pudesse me ceder
alguns homens para ajudar a defender as nossas terras mutuamente, já que somos vizinhos e é do interesse meu e seu defender essas terras, eu ficaria muito agradecido e a gente poderia, assim, começar a fazer a limpeza nesse território. Você rola, tá dentro do persuasão o convencer lá, se você tiver convencer, né? Ixi, mano. Meu Deus. É o pão no bacon. Meu Deus, um dragão! Isso aí tem que ir pra edição. Não tenho nada, é só persuasão mesmo. Você falou isso, ele fez assim uma cara, fez que sim, fez um bico, assim, balançou a cabeça. Talvez possamos trabalhar juntos. E devemos ser impiedosos com eles. Eles precisam saber que não permitiremos que eles continuem espalhando suas miseráveis ações pelas terras da coroa. Tem algo, talvez, no argumento dele, olhando esse 15 que ele acabou de rolar, que faz algum sentido pra você, talvez. Então agora você tem 2 de compostura. Aí eu virei pro Lorde e falei, bom, então, Lorde, como o senhor disse, vocês estão indo pro casamento, eu não estou. Eu estou aqui, sentado, organizando as defesas. Inclusive, posso ajudar a organizar as defesas da nossa terra. Hein? Por isso, preciso dos seus homens. Sim, concordo. Podemos ver isso. Talvez quando eu voltar. Até lá, patrulhas devem ser feitas e os homens devem ser orientados para agir energicamente em caso de conflito. Esse dano, ele zeraria a sua compostura. Porque você tomaria dano 2. Certo. Você pode aceitar aí uma frustração, que aí você não leva esse dano, mas você fica com -1 dado em todos os testes até o fim dessa intriga. Eu vou pegar uma frustração. Eu vou usar o sangue dos ândalos. 2 pontos aqui. Frustração é um tipo de sobrevida. O personagem não leva o dano que zeraria sua compostura, mas fica com uma penalidade dali por diante. E a outra coisa é que, assim como Fendrel tem a qualidade traiçoeiro, Deivan tem a qualidade sangue dos ândalos. Os ândalos, na história antiga desse mundo, foram conquistadores que vieram do outro lado do Mar Estreito, invadindo o continente de Westeros com cavalos de guerra, aço e fervor religioso. Antes dos ândalos, já existia uma civilização no continente, que foi em boa parte conquistada e dizimada. E é a partir dos ândalos que os moldes da sociedade atual foram criados. Muitos sulistas de hoje ainda têm alguma herança genética dos ândalos, o que é o caso do Deivan. Em regras, um dos benefícios de sangue dos ândalos é poder adicionar +2 ao resultado de qualquer teste, uma vez ao dia. E foi isso que o Diego usou no seu teste seguinte de intriga. Mesmo com a penalidade da frustração, ele conseguiu um ótimo resultado. Ou seja, Deivan, reforçando o seu argumento, conseguiu convencer Terrence. Muito bem, Lord Barteld. Deixarei uma unidade a seu serviço, para que esteja preparado. Pode ter certeza, Lord Terrence. Qualquer homem, qualquer bandoleiro que eu pegar cometendo crimes em nossas terras, eles serão punidos. Ótimo. Muito bem. Fico feliz em saber que concordamos nesse assunto. Agora, outra coisa em que podemos concordar é que o seu cozinheiro é um verdadeiro feiticeiro da culinária. Pelo 7, se só em um desjejum ele capricha assim, mal consigo imaginar o que ele faz quando acontece uma festa. Por favor, transmita os meus cumprimentos ao homem. Vocês comem, o Stannis parece satisfeito, se levanta, se despede de você, extremamente formal, né? A comitiva deles, eles partem provavelmente para uma outra casa vizinha, fazer a mesma coisa, né? Pegar um lord de surpresa para ver como é que ele tá lá administrando a casa e as terras. E o Lord Catelyn segue para o torneio, para o casamento. Vou chegar pro mestre Fortune, Rose. Podem começar os preparativos porque teremos o festival. Mesmo no período do casamento, meu lord? Não. Após o período do casamento. Vamos começar os preparativos agora para quando o casamento acabar. Muito bem. Inclusive, meu lord, os corvos, eles já estão recuperados. Ótimo. Mande corvos para Porto Real e para as principais famílias que sempre foram convidadas para as festividades.
avisando que teremos a festividade um pouco atrasada esse ano, é verdade? Para não tumultuar junto com os casamentos dos Bracken. Mas que teremos as festividades, mandem avisar. Kit, desculpa, só. Quantos homens o Lord Terrence vai mandar pra nós? Eu, a princípio, falei uma unidade, né? Seria tipo 100 homens. Puta, coisa linda. É 3 vezes mais do que a Casa Mormont deu pro Jon Snow lá. Não, mas peraí, né? O Jon Snow, ele é patrocinado pelos Mormont, né? É escudo dos Mormont, é espada dos Mormont, é tudo dos Mormont. Jon Snow, patrocínio Casa Mormont. Então, assim, no dia seguinte, você no seu aposento, acordando logo cedo, Mestre Fortwin bate à sua porta. Meu lord, uma carta do seu irmão. Eles já chegaram nas imediações dos Bracken. Maravilha, eu vou abrir a porta, olhar pro mestre e falar bom dia. Bom dia, meu lord. Aí ele estira a mão pra você com um papelzinho dobrado, né? Certo. Davan pegou a carta e tentou ler. Ele tentou, porque o Lord Barteld não é muito próximo das letras. Ele entende e fala bem o idioma comum, mas não sabe realmente ler e escrever. Aliás, dos personagens jogadores, Corbin também está na mesma, e apenas o Fendrel sabe o ABC. Então, acabou que o mestre deu um auxílio na leitura. A carta dizia: Para o senhor, meu irmão, chegamos nas terras dos Bracken, tanto antes do previsto. Porque o Rohan acelerou o nosso passo. Essa viagem contribuiu para que eu gostasse menos dele, certamente. Eu estava ansioso para ver algumas paisagens da região. As terras fluviais já foram palco das maiores batalhas da nossa história. Esse pedaço do mundo foi disputado por reis dos rios, reis da tempestade e reis das Ilhas de Ferro. Mas não consegui ver muito por causa do Rohan e a sua pressa. Ele disse que estávamos sendo seguidos, mas não sei. Aqui as casas estão chegando aos poucos e o torneio deve começar mesmo só daqui uns dias. Fui desafiado para um duelo amigável e recusei, certamente. O desafiante era um vizinho nosso, da Casa Crescem. Ele basicamente chegou junto com a gente e já queria testar o meu título de cavaleiro. Vai ficar querendo. Eu consegui uma audiência com o Mestre Rion, dos Bracken, por isso consegui mandar esta carta. Foi bem difícil, porque o mestre daqui é protegido por um cavaleiro que é a cara e o espírito do Sr. Cascudo. Nunca vi isso antes, um mestre ter um guarda, mas aqui é assim. Estão todos bem. Isme está comportada, parece até gente. E a sua esposa vai bem também, exceto pelos enjoos. Acho que a viagem fez mal para ela. Tentarei escrever novamente em breve. Seu irmão, Sr. Edmund Barteld. Maravilha, então tá tudo bem, mas seguiram ele, certo? Você saiu ali, imagino que você já foi pro seu de jejum. Exato. Eu quero saber o que você faz com Aaron Waters nesse tempo, se você... Não, eu vou no quarto dele. Eu vou fazer o de jejum com ele. Isso é uma perda de tempo. Não, calma, não tem perda de tempo. Você tá vivo. Eu tô vivo, mas ainda estou aqui. Eles podem me descobrir. Eu virei pra ele e falei, olha, eu acho que o pior que podia ter acontecido já aconteceu. O próprio Stannis esteve aqui. Será que ele sabe de mim? Não sabe. Se ele ou algum homem dele descobrir, então esse lugar não será mais seguro. Pois é, então vamos com calma nessa andança. Pra coisa dar certo, tudo tem que parecer normal. Você não pode existir, você entendeu? Eu fui bastardo por muito tempo. Sei bem como é não existir. Imagino. Mas não tem outro jeito. Será que eu posso comer esse de jejum também? Ah, pode. Eu trouxe pra você. Senhor, desculpe interromper. Soldados da Casa Catherine estão nos portões. Eles trouxeram um pacote arrastado por um cavalo. Lord Barteld,
Bom dia, senhor. Patrulhando suas terras, um pouco mais abaixo, na região da floresta, nos rios, encontramos na margem esse cadáver. Eu acho que talvez o senhor o reconheça, exceto por um detalhe bem desagradável. Veja, assim, esse cadáver que eles arrastaram pelo cavalo, eles cobriram, né? Eles meio que enrolaram, deram um jeito de enrolar. E aí o outro soldado se abaixa com um cuidado, assim, com quase nojo, mas não é nojo, talvez medo. Ele vai, abre ali esse tapete, né, que tá envolvendo o corpo. Que porra é essa? Você reconhece que é um dos invasores que você sabe que foi executado pelo seu irmão, corrigindo, primo. E o desfecho foi que o Sr. Fendro jogou ele no rio. Que o Sete nos proteja. Você vê em algumas regiões, principalmente do peito, subindo até o pescoço, uma textura, uma composição que se parece com pedra. Um dos seus soldados meio que se afasta assim na hora e fala: escama gris, senhor? Ah, ninguém encosta. Mete fogo nisso daí onde tá mesmo. 2 soldados já vieram assim com tocha, jogaram em cima assim. Um dos seus soldados fala: eu estava nas masmorras quando ele estava lá com a gente, senhor. O Sr. Fendro também, o Sr. Fendro e o Sr. Corbin também estava lá. Isso daí é contagioso? Isso daí é contagioso?